Bom dia, irmãos e irmãs das redes sociais que nos acompanham nessa empreitada da Santa Missa. Terceiro domingo da Páscoa. Aclamai a Deus, toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebramos a sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Iniciemos cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à celebração da Eucaristia. Celebramos aqui o terceiro domingo do tempo pascal. Pedimos ao nosso Deus que o nosso encontro com o Cristo ressuscitado seja perene e verdadeiro, que a nossa caminhada seja iluminada pela presença de Cristo e que Ele nos ajude sempre mais a sermos fiéis à sua graça, no partilhar do pão, no ouvir a sua palavra, na certeza de que Deus nos dá a sua companhia e a vitória sobre o pecado e a morte. Vamos invocar a Trindade Santa em nosso meio cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Façamos um instante de silêncio para pedirmos ao Senhor o seu perdão e a sua misericórdia nos abrace nesta manhã, para que façamos uma experiência fecunda do mistério de Cristo nas nossas vidas. Peçamos perdão pelas vezes que não reconhecemos a sua presença na caminhada. Peçamos perdão pelas vezes que não soubemos partilhar o pão, que não vivemos a esperança em Cristo Jesus nas nossas vidas. Nos reconciliemos com o Senhor. Deus é o Deus de misericórdia, de bondade, de mansidão. Nos perdoa e não nos trata conforme exige as nossas culpas. Cantemos, reconhecendo a sua misericórdia. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Cristo, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. 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 Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nosso Deus é o Deus da luz, né? E nós, neste tempo pascal, recordamos o seu mistério de ser luz nas nossas vidas através deste símbolo, o círio pascal. Por isso vamos acendê-lo solenemente nesta celebração, para que esta luz de Cristo ilumine os nossos corações. Cantemos. Cristo, ó luz bendita, vinde nos iluminar. Luz do mundo, luz da vida, ensinai-nos a amar. Cristo, ó luz bendita, vinde nos
Por esta luz de Cristo que ilumina os nossos corações, vamos entoar a Ele nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus e na terra aos pais amados. Mas os louvam excelente que vos foram libertados. Louvores a Deus pelos séculos. Amém. Louvores a Deus pelos séculos. Amém. Deus é Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Louvores a Deus pelos séculos. Amém. Louvores a Deus pelos séculos. Amém. Jesus Cristo unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Louvores a Deus pelos séculos. Amém. Louvores a Deus pelos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta,
sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois me ensinai vossos caminhos para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós Felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinai vosso caminho para a vida. De vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Pois ensinai vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele respondeu: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E eles, a ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco
pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Se o nosso Deus nos ensina o caminho para a vida, e se sabemos por bem que junto dele há felicidade sem limite, por que o nosso coração, por que na nossa caminhada nós muitas vezes esmorecemos? Muitas vezes escolhemos o caminho do medo. Esta oportunidade de refletir nesta liturgia, esta experiência dos discípulos de Jesus com a sua presença salvífica, redentora e ressurreta, nos dá também a oportunidade de reencontrar com o sentido do nosso caminho, com o sentido do nosso ser, do nosso estar com Deus, enfim, da nossa fé. A fé verdadeira é aquela que, mesmo em meio às dificuldades, ela se renova, ela se purifica e ela abraça ainda mais a graça salvífica de Deus. É esta fé que nós devemos conservar no nosso coração. É nesta fé que nós devemos pautar a nossa caminhada. E esta é a temática desta liturgia de hoje. Como anda a nossa caminhada com Deus? Como está o nosso encontro com o Cristo ressuscitado? Chamo atenção para este tema da caminhada, porque lembramos aqui dos primeiros cristãos, que antes de serem chamados cristãos, eles eram definidos como os do caminho. Era assim que os cristãos eram chamados nos primeiros tempos da igreja, os do caminho, pois Cristo mesmo se identificou como caminho, verdade e vida. E aquele que o seguia não estava ali para ficar acomodado, para se pautar apenas nas suas próprias motivações, mas a sua vida de fé era baseada nesta caminhada com Deus. Uma caminhada que significa um encontro perfeito com Deus. O encontro perfeito com aquele que nos cria e nos dá a oportunidade de participar da sua salvação. Estimados irmãos e irmãs, nós, celebrando este terceiro domingo do tempo da Páscoa, recordamos o quanto Cristo nos motiva nessa nossa caminhada, nos dá a oportunidade de vencer os nossos medos, vencer as nossas incertezas, ou talvez até mesmo aquilo que nós achamos que são certezas dos nossos corações. Ouvimos no Evangelho o relato, um dos relatos mais simbólicos e também muito conhecido por nós, o dos discípulos de Emaús, capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Neste relato,
Jesus aparece, como dissemos, caminhando junto com aqueles que estavam desmotivados, estavam tristes. E qual era a causa da sua desmotivação e da sua tristeza? Porque apesar deles terem convivido com Jesus, apesar deles terem feito esta experiência de seguir o Mestre, não deixaram que a palavra plena de salvação dele penetrasse em seus corações. Muitas vezes, já recordamos aqui em outras celebrações deste tempo pascal, nós nos colocamos como menos privilegiados por não termos convivido com Jesus há 2000 anos atrás. Mas a verdade é que o próprio ser de Deus se manifesta plenamente ao coração dos discípulos a partir da ressurreição. É a partir da ressurreição que os discípulos se tornam pessoas novas. A partir da ressurreição que eles fazem esta experiência de serem autênticos concidadãos do céu. E então, isso na verdade é uma grande motivação para nós, pois também nós fazemos esta experiência do ressuscitado nas nossas vidas. Também nós somos inebriados pela sua graça e deixamos que neste caminho o Senhor nos acompanhe. É muito interessante porque aqueles discípulos, eles carregavam em seus corações algumas certezas, como dissemos. Eles achavam que Jesus seria o libertador político do povo. E isso não aconteceu, porque Jesus morre na cruz justamente pela injustiça e pela ganância daqueles que governavam tanto a religião quanto o Estado naquele tempo. Eles achavam também que tudo aquilo que as mulheres haviam dito era apenas uma ilusão. Quantas vezes a verdade se aproxima de nós, aparece nas nossas vidas, mas nós damos as costas a ela. Quantas vezes o Senhor ressuscitado se manifesta aos nossos irmãos e vem até nós com esta alegria, com esse entusiasmo do Espírito Santo em seus corações, e nós muitas vezes rejeitamos esta palavra. Aqueles discípulos estavam com o coração trancado até aquele momento. A partir daquele momento, Jesus começa a explicar a palavra e faz então uma anamnese de tudo aquilo que a Sagrada Escritura dizia a respeito de si. É neste momento que começa a conversão dos discípulos, mas ainda não é a totalidade dela. Recordamos aqui quantos irmãos e irmãs nossos se sentem rebaixados, se sentem menosprezados por não conseguirem interpretar a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura não é para nós fazermos teses científicas sobre ela, para nós estudarmos o seu vocabulário, apenas. Faz parte de tudo isso, mas a Sagrada Escritura serve para aquecer o nosso coração, para nos preparar para este encontro pleno com o Senhor. Mas só a Sagrada Escritura, ela ainda não faz plenamente a totalidade do encontro com Cristo, porque ela deve estar aliada a outra realidade muito importante na nossa vida, o partir o pão. É no partir do pão que os discípulos se encontram com o Senhor, e é isso que eles dizem aos apóstolos: como o reconhecemos ao partir o pão. Nem só a Escritura, nem só o partir o pão, porque ambos fazem parte da nossa realidade de fé e de vida. O partir o pão aqui não é uma ligação direta com a Eucaristia, mas é na verdade o partir o pão nas nossas casas, que é o desdobramento da Eucaristia na nossa vida. E essa realidade está muito próxima de nós. Ouvimos, eu como administrador dessa paróquia, quantas vezes
já ouvi neste tempo de isolamento as pessoas dizerem: Padre, mas nós precisamos ir à igreja. Padre, nós precisamos rezar. É só rezando que nós vamos conseguir vencer este momento de dificuldade. Claro, concordo, né? Precisamos rezar, precisamos dobrar os nossos joelhos, fazer nossa penitência, rezar junto de Deus, né? E pedir a Ele muita força, pois é só a fé que nos salvará, né? Plenamente. A ciência e tudo aquilo que ela pode oferecer salva a nossa matéria, o nosso físico. E nós rezamos para que a ciência encontre aí as respostas necessárias para este tempo de dificuldade. Mas nós não somos apenas físicos, não somos apenas matéria. Nós somos também espirituais, e é a fé que nos dará a oportunidade de encontro pleno com o Senhor. Mas a fé, como sabemos, ela é a certeza das coisas que nós não podemos ver, como nos diz a carta aos Hebreus. E quando Jesus vai ao encontro daqueles discípulos, está dizendo a nós, está dizendo a cada um de vocês que acompanham esta transmissão da celebração, daqueles tantos que queriam estar aqui neste momento, que Ele está no meio de cada um de nós, está dentro dos nossos lares, nos ajudando a partir o pão, a fazer uma experiência de vida, uma experiência de ressurreição. E não digo de outra maneira que isso não seja a fé verdadeira para este momento que estamos vivendo, pois é um chamado de Deus fazermos este encontro com Ele, conservando a nossa saúde física, espiritual, mental. E por isso, neste momento, o Senhor ceia conosco, o Senhor está no meio de nós plenamente. Este momento em que Jesus, Ele parte o pão com seus discípulos, Ele está fazendo uma alusão direta também no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 16, quando Ele diz, junto com os seus discípulos na última ceia, que não voltaria a ceiar com eles de novo enquanto o reino de Deus quer dizer para nós: o reino de Deus já está acontecendo. O reino de Deus já se faz presente em nosso meio. Todas as vezes que partilhamos o pão, todas as vezes que vivemos a união numa fé convicta em Deus, nós nos encontramos com o ressuscitado. Nós fazemos essa experiência dele nas nossas vidas. Seja aqui na comunidade física, onde todos nós, queira Deus, logo em breve, estaremos reunidos para celebrar a alegria da vida, para celebrar a alegria da ressurreição. Seja nas nossas casas, nos nossos lares, no lugar privilegiado do encontro com Deus, onde Ele se manifesta plenamente no nosso íntimo e nos dá a certeza de que nós não apenas agora ouvimos dizer que o Senhor ressuscitou, não apenas agora ouvimos dizer que o túmulo estava vazio, mas que a Sua palavra aqueceu o nosso coração, que o partir o pão nos dá a certeza de que Ele está no meio de nós, que a Sua luz brilha nos nossos corações e que não há nenhuma tristeza presente na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que seja maior do que a graça e a presença de Deus. É isso que nós devemos crer, pois junto de Deus há felicidade sem limites, como cantamos no Salmo. Junto de Deus nós encontraremos plenamente com o seu projeto salvífico. Junto de Deus nós alcançaremos a salvação que Ele nos reservou. Que esta experiência, que este dia grandioso que o Senhor nos reservou para meditar a Sua palavra e partir o pão nas nossas casas, nós possamos fazer esta experiência de vida, de salvação, de luz nos nossos caminhos, iluminando as nossas incertezas, nos dando a oportunidade
de sermos pessoas melhores, cristãos mais convictos sob a sua graça. Que o Senhor nos abençoe e que a sua presença seja sempre sentida, seja sempre percebida, que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para estarmos juntos de Deus. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Todos. Vinde ficar conosco, Senhor. O Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Pedimos ao nosso Deus de misericórdia e vida para que nos dê cada vez mais ânimo na nossa caminhada e que sempre mais nesses dias possamos restaurar a nossa esperança de vitória sobre todas as dificuldades que aparecem em nosso caminho. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Por cada uma das intenções que estão sendo apresentadas durante essa transmissão, as intenções de cada um de nós que aqui estamos e dos que nos acompanham nesta celebração, que Deus acolha na sua bondade e nos motive sempre mais a sermos fiéis à sua graça. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Continuemos a apresentar nos lenços dos nossos corações as nossas demais preces, os nossos outros pedidos em resposta à palavra de Deus. Atendei, ó Pai, nós os pedimos, com a vossa graça, cada um dos vossos
dos nossos pedidos e preces e nos fazeis sempre mais firmes nesta caminhada, por Cristo nosso Senhor. Façamos o nosso ofertório com alegria ao altar de Deus, ofertando junto com o pão e o vinho todos os nossos sonhos, projetos e planos. Bendito, louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra, do povo trabalhador. O fruto de sua terra, do povo trabalhador. Na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito o seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, Hosana.
Oração Eucarística primeira, quem tem a liturgia acompanha a partir da página 8. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo José e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, os nossos irmãos que nos acompanham através desta transmissão. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor,
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Lembremos dos nossos parentes e amigos falecidos. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, cantemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez a palavra.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um aviso nosso que, na verdade, é um lembrete de nossa responsabilidade. Temos aí acompanhado este tempo as recomendações acerca do isolamento social e quanto que é importante, nos precavermos através deste gesto, que é manter o distanciamento durante o nosso cotidiano, nosso dia a dia. E por causa disso, as nossas atividades estão suspensas, nossa paróquia, reuniões, encontros, formações, incluindo neste caso também a catequese. Mas não significa que as nossas crianças, os nossos adolescentes, adultos também, não devam continuar com a responsabilidade de serem catequizados. Nós temos aí oferecidos pela CNBB, pelos sites católicos, diversos meios e instrumentos de evangelização e de formação. Então você, que tem facilidade nesse sentido e acesso aos meios de comunicação, não deixe de ser catequizado. Também nós que já passamos pelo processo de formação catequética, mas a nossa catequese continua durante a nossa vida. E chama a atenção também para a responsabilidade dos pais nesse sentido, de como família levar as crianças, os jovens, os adolescentes a fazerem essa experiência do ressuscitado nas suas vidas, cada dia, fazendo momentos de oração em família, fazendo a meditação da palavra, e até esse gesto simbólico de partilhar, partilhar o pão do convívio, o pão ali da sabedoria. Então, eu me lembro disso porque esse evangelho que nós contemplamos na liturgia de hoje foi o evangelho que iluminou o ano catequético do nosso país. Então, nós temos esta responsabilidade de, enquanto família humana, levar todos aqueles que estão sendo formados para fazerem uma experiência fecunda de Cristo. E não há um lugar melhor do que a família, para isso. Então, que as nossas famílias sejam esses lugares verdadeiros de encontros de catequese, enquanto os encontros de catequese das formações institucionais não retornam, que você, aí no seu lar, na sua casa, possa ser um lugar catequético. Também gostaríamos de recordar aqui os horários de funcionamento da Secretaria Paroquial. Desde o início da semana passada, da segunda-feira passada, nós avisávamos que a Secretaria Paroquial retornou às suas atividades, mas com um horário reduzido, que é de 10 ao meio-dia e de 15h30 às 17h30. Isso da segunda à sexta-feira. No sábado é entre 8 e meio-dia. Então você que precisa aí de algum serviço da Secretaria Paroquial, seja lá o atendimento, seja alguma certidão, seja a devolução do dízimo, da sua oferta, sua doação, seja para procurar alguma informação, temos lá também os círios da família, enfim, essas diversas ocasiões que você necessita da secretaria, procure nesses horários. Ou, se possível, você procurar esse atendimento via os meios de comunicação. Temos aí o WhatsApp da paróquia, que na página da paróquia, no Facebook, no Instagram, nós temos aí o número do WhatsApp, da paróquia, ou pelo meio do telefone, por meio do telefone fixo, 3634 1518. Então você pode procurar a Secretaria Paroquial nesses horários, entendendo que também devemos obedecer essa questão do distanciamento social. Então vamos rezar ao nosso Deus para que essa semana seja uma semana muito produtiva no sentido da busca do encontro com Deus, deste partilhar com Ele da sua sabedoria nas nossas vidas,
que este Evangelho ilumine os nossos corações, aqueça, né, os nossos corações para verdadeiramente encontrarmos com o ressuscitado. E claro, pedimos isso sempre através da intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria, aquela que sempre foi fiel à graça de Cristo, e continue a nos ajudar, a nos acompanhar nessa nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Santo Agostinho, nosso padroeiro, da Virgem Maria, nossa mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor ressuscitado seja a vossa força. Fiquem em paz e vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma semana abençoada para todos, e aí da sua casa, né? Aqueles que você convive, pode dar aquele abraço caloroso. Faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Ei, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte. É vida que vem, Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor.